comentar com você, torcedor e torcedora do Botafogo, sobre o Thiago Lauro, tá? Garoto que chega, a princípio, para a base do Botafogo, né, contratado junto ao Cachito Moroni, lá da Argentina, gente. O Cachito Moroni, que é uma equipe lá do Ascenso argentino, né? Uma equipe de massa ali daquela região bem periférica aí do oeste bonaerense, né? O Cachito Moroni, que tem uma torcida extremamente fiel, brigadora, é um daqueles clubes bastante interessantes que poucos conhecem aqui no Brasil, mas bem interessante mesmo. Se você for à Argentina e quiser conhecer clubes de futebol, este é um indicado. Ele é diferente de tudo que você pode imaginar. Um time que, na terceira divisão, na quarta divisão, na quinta divisão do futebol argentina, é capaz de levar no mínimo 14, 15 mil pessoas para o estádio. Você consegue pensar isso? Você consegue pensar que um time que quase ninguém no mundo conhece, que está presente numa região de uma capital, embora não seja na capital da Argentina, né? Mas na proximidade, na área urbana de uma grande cidade brasileira, como Salvador, como Minas Gerais, Belo Horizonte, como Rio de Janeiro, como São Paulo, enfim, né? Numa capital que tem grandes times de futebol, você tem um time pequeno que está na terceira, quarta, quinta divisão e que leva 14, 15 mil pessoas para o estádio. Você consegue pensar isso aqui no Brasil? Isso é fenômeno futebolístico lá da Argentina. Não são todos, contudo, que tem esse perfil. Cachito Moroni é um deles, né? É um desses times aí, um pequeno time de massa dentre os pequenos times do futebol da Argentina. Por que eu estou falando de tudo isso, meus amigos, minhas amigas? Para falar para vocês que o Thiago Lauro talvez seja um jogador para chegar, para esquentar o banco de reservas do Glorioso, não necessariamente o Sub-20, tá? Porque ele já está acostumado, ele já joga no time principal do Moroni, ele jogava no time principal do Cachito Moroni, né? E era um jogador muito relevante numa equipe em que a cobrança é brutal. É uma torcida que apoia e que cobra, né? E que corneta jogador que não dá certo, que é um negócio impressionante. Esse menino vestiu a camisa, saiu jogando, tomou conta da meiuca ali da equipe do Cachito Moroni, e eu acho que ele poderia perfeitamente, né, chegar para o banco de reservas do Glorioso e não necessariamente para a base. Dentre outras coisas, porque na base, quando você é contratado por empréstimo, ainda que com opção de compra de 1 ano, né, nem sempre há um trabalho de boa avaliação na base. Base do futebol brasileiro, mesmo em algumas SAFs, né, não costuma ser tocada por gente muito boa, né? Em geral é assim, né? Ex-jogador de futebol, aquele cara entrega lá o cargo para ele da base quando neste local, no domínio dessa área aí, né, dos times de base, deveria haver grandes profissionais, entendedores. O que não há é justamente entendedor. O que não há é justamente desenvolvedor de jogador. E o que há de sobra é mau avaliador sobre os jogadores. Vai ter chance mesmo, garoto, na base, sem que a maior parte da torcida do Botafogo saiba que ele existe? Vai ter chance mesmo de diante com o treinador? Ou se ele, por exemplo, jogar, vamos lá, apenas uma vez e meia melhor do que um outro garoto brasileiro, será que o treinador vai botar o argentino para jogar? Este é o problema de você fazer uma contratação dessa para a base. Tem um projeto de contratar para a base? Vamos fazer um negócio sério? Vamos contratar sério? Tá? Vamos montar um trabalho de base legal para recrutar esses jogadores, mas jogadores que vão ser recepcionados por profissionais capazes de tocarem o trabalho também. Aí tudo bem. Do contrário, né, podemos até fazer contratação de jogadores ali, jovens para a base, mas contratar um jogador desse, que já é profissional de futebol, que já joga no time principal para a base, pode dar tudo errado, na minha opinião. Então o Botafogo está buscando, sim, uma jovem promessa no futebol argentino, o que é algo bastante interessante, ao mesmo tempo, na minha opinião, está cometendo um erro de contratá-lo diretamente para a base. O menino tem 19 anos, gente, não é um bebê, não é uma criança, tem 19 anos e é profissional lá no time do Cachito Moroni, que, como eu disse, é um time pequeno, mas é um time brigador, como diz o nome, né? Cachito, galo, né? Galito, Cachito Moroni, como diz o nome, é um galo brigador esse time do Moroni, que fica lá na periferia, hein? Ó, contar pra você, o menino era da base do Cavaceres, né? Deportivo Cavaceres, que é outro time pequenininho, esse da quinta, sexta, tá sempre lá na quinta divisão, volta para a Liga Amadora, volta para a quinta divisão metropolitana do futebol bonaerense, e assim por diante. Também as coisas não são fáceis para o Cavaceres, claramente. O que a gente conclui disso daí é que o menino teve dificuldade na base, né? Não teve uma grande formação na base. Claramente que a base desses times aí
não, tanto do Moroni como também do Cabaceres, não eram bases que conseguiam construir muito bem os seus jogadores, né? Ele chega da base do Cabaceres para a equipe, para a base da equipe do Moroni. E do Moroni, né, do sub-20 do Moroni, ele vai para o time principal, tá? Então, ele não teve uma grande preparação na base, mas ele tem o controle dos principais fundamentos do seu jogo, tá? Isso mostra que é um jogador, né, que ele se destaca muito em virtude da qualidade dele. A qualidade dele é tanta que ele conseguiu se criar e arredondar muitas das características do seu jogo, apesar de não ter tido profissionais que trabalhassem isso para ele quando ele estava, né, lá na base. Este é o garoto, o Thiago Lauro, 19 anos, que neste momento já é reforço do esquadrão. Perdão, o esquadrão é o Bahia, né? Do Glorioso. Estava aqui pensando no esquadrão, porque tem um vídeo para fazer sobre o Bahia. Peço perdão a vocês, meus irmãos e irmãs, torcedores e torcedoras do Glorioso, né? Então, acho que esse garoto ele pode perfeitamente ser colocado ali no time principal, ao menos no banco de reservas. Quais são as características do Thiago Lauro? Ele é um meio-campista, gente. Embora ele seja visto por alguns como um camisa 10, não, ele é um 8, tá? Ele é um camisa 8 por excelência, que tem muita chegada à frente e às vezes dá a entender que ele é um camisa 10. Não, ele é um camisa 8 por excelência. É um jogador que tem um controle do jogo muito interessante, tem recuperação brutal, ele tem uma capacidade de recuperar a bola. Isso foi dito inclusive por um amigo meu lá do clube, não do Morão, mas um amigo meu de um clube rival que jogou contra o Morão por 4 oportunidades e relatou isso para mim. O Thiago Lauro, ele tem uma capacidade de fazer uma recuperação, que ele aplica uma espécie de tesoura, sabe? Sobretudo quando o atacante já passou por ele. Ele aplica uma espécie de tesoura para pegar essa bola e é impressionante, é infalível. E nunca comete falta. É algo somente dele, que a gente não vê muito em outros jogadores, tá? Ele é um grande recuperador, é um jogador que tem uma capacidade de recomposição muito boa, é um jogador que tem essa noção tática, por isso que chama atenção, né? Porque nunca teve uma base muito boa e ele tem essa capacidade de leitura tática a ponto de voltar, recompor, formar a linha defensiva com uma qualidade muito grande ali no setor do meio de campo. Volta como típico volante, protetor da primeira zaga, da primeira linha da zaga, né? Da primeira linha defensiva e faz esse trabalho muito bom. Ao mesmo tempo, quando ele pega essa bola, se ele estiver numa zona muito distante ali do balão do meio de campo, ele vai utilizar-se do quê? Dos lançamentos, que aí, em alguns casos, nem sempre são tão bem direcionados, mas a maior parte desses lançamentos são muito certeiros, tá? São bem certeiros e acho que tem algo a evoluir aí, mas o que a gente vê neste momento já é algo extremamente positivo também quanto a esses lançamentos. Quando ele tá naquele setor do meio de campo, é toque mais curto também para toque meio boi, tocar e receber. É também um jogador que consegue conduzir em velocidade, é um jogador que parte do centro para o corredor lateral, né? Alternando velocidade, diminuindo, né? Aumentando o ritmo, a depender da correlação de forças que ele tem na marcação ali dos defensores, né? É um jogador que usa muito o drible para desconcertar a linha de marcação, desconcertar os seus marcadores, né? Limpar a jogada e fazer um passe um pouco mais à frente, tá? Então é um jogador que tem uma chegada boa e é interessante que quando ele está ali perto da área, ele costuma fazer arremates de fora da área. Esse arremate dele também é muito certeiro, é muito interessante, tá? Muito certeiro mesmo, tá? No que eu acho que o Lauro ainda peca bastante e pode evoluir, eu acho que ele tem que evoluir na questão da entrada à área, né? Porque como é um jogador de muita habilidade e até com uma boa finalização, acho que peca um pouquinho por abandonar um pouco essa possibilidade de entrar um pouco mais na área para finalizar. Muitas vezes, isso acontecia muito no Cachito Moreno, né? Em virtude de ele pegar essa bola muito atrás, tocava, passava, e quando se apresentava à frente, já tinha feito muita coisa, ele preferia entregar um passe, né? E não necessariamente entrar na área para fazer parte da fase ali para executar a jogada, né? Para finalizar, né? Então ele se recusava a entrar tanto na área. Quando ele chegava ali perto da área, serviço cumprido, voltava para a recomposição de linha no meio de campo. Acho que é um problema dele, porque como ele tem qualidade quando chega no terço final, poderia ampliar essas ações. Só que lá no Morón, como ele fazia muito esse trabalho de pegar essa bola muito atrás, né? Eu acho que talvez fosse também em virtude disso que ele não entrava tanto na área. Se ele chegar numa equipe que não depende tanto dele como um recuperador e como um cara para iniciar o jogo na etapa inicial ali, perdão, aí pela redundância, né? Então é bem capaz, por exemplo, que ele pise um pouco mais na área. Enfim, é um garoto jovem, promissor, claramente que nunca saiu ali do Morón, na verdade saiu do Cabaceres para o Morón, né? Mas nunca saiu do Cachito Morón, né? É um jogador que vem de divisões intermediárias da Argentina, é um jogador que pode chegar um pouco, sim, assustado. Então, nesse sentido, eu diria que a contratação por empréstimo até o final de 2025 com
Opção de compra, tá correto. Opção de compra em torno de 800 mil é muito pouco. Se der certo, o Botafogo vai contratar um grande jogador por um valor ridículo. Os torcedores lá do Moroni estão reclamando porque eles estão falando que os dirigentes entregaram o jogador de graça para o Botafogo. Em certo aspecto, percebendo, se deparando com aquilo que ele fazia no Moroni, eu diria que os torcedores não estão errados, né? Então veja, se ele der certo no Botafogo e o Glorioso o contratar ao final de 2025, começo de 2026, estará pagando muito pouco, quase nada, para um jogador que pode ser, inclusive, renegociado posteriormente por um valor muito alto, né? Então eu diria que, em teoria, é uma ótima contratação essa do Thiago Lauro. O problema com tudo que eu coloco aí é que chegar para a base, neste momento, eu não sei se é o melhor. Ele poderia perfeitamente chegar e ser colocado no banco de reservas, porque ele não chegaria com a obrigação, por exemplo, entenda, não chegaria com a obrigação de, sabe, detonar, de resolver e tudo mais, porque ele seria reserva, entraria pouco a pouco nas partidas e tudo mais. Quando ele chega para a base, ele chega na obrigação de dar certo, né? A obrigação é muito maior para o jogador dar certo. E se o técnico de cara o coloca no banco, não o coloca para jogar, aí vai dificultar muito o processo de adaptação desse jogador. Então, pode dar muito errado essa história de base, né? Então, eu acho que é algo que o Botafogo precisa rever aí, pelo menos em relação ao Thiago Lauro. Tirando isso, acho que, em teoria, bela contratação do Botafogo, amigos e amigas. Gostou da análise? Deixe um valeu mais se for o caso, ou preferencialmente, prefiro inclusive, né? Um Pix de qualquer valor, meu irmão e minha irmã, para dar uma força aqui para o trabalho, né? E já agradeço de antemão aqueles que têm deixado contribuições aí. Muito obrigado pela gentileza de vocês. E muita sorte ao Botafogo em 2025, meus irmãos e minhas irmãs, torcedores e torcedoras do Glorioso. É isso, gente? É isso.